Diga simplesmente não à marca da besta. Diga simplesmente não à vigilância da besta. Diga simplesmente não à mídia da besta. E não deixem que a mídia da besta silencie seu protesto. Esse é o objetivo final. E enquanto abordamos esta lição hoje, muitos dirão, Pastor Henriques, o Senhor está criando um alarme falso. É mesmo? Então assistam ao que vamos abordar hoje. No final das contas, com a graça de Deus, vocês terão que engolir essas palavras. Amados, neste momento estamos testemunhando um movimento. Não é novidade, isso aconteceu durante o período dos reformadores. O controle estava sobre a imprensa. Observem o relato de reformadores como John Wycliffe e Martinho Lutero. O objetivo era apresentar a verdade presente e atual daquela ordem naquele período de tempo. Assim o povo poderia receber a salvação e escapar do cativeiro, das falsas doutrinas, da escravidão mental e espiritual do papado. E amigos, hoje, esse movimento tirânico está de pé. Eles querem controlar a internet, controlar a mídia tradicional, controlar as redes sociais, controlar a mídia alternativa, controlar a mídia independente, controlar até mesmo o seu celular, controlar o seu smartphone e quem tem acesso ao smartphone. Eles querem controlar a sua internet residencial, controlar quem tem acesso aos aplicativos no seu próprio iPad, controlar até mesmo seus computadores em sua casa. Isso é mais do que maldade, isto é escravidão no seu mais alto grau. Vamos lá, pessoal, vocês estão prontos? Este é o poder do meio-dia, pessoal, vejam só isso, vamos lá. Isso se chama Lei de Segurança Online para Crianças. Agora é tendência. E amigos, quero ter certeza de que minha família está aqui comigo. Assim que eu reproduzir este vídeo, quero que vocês me digam o que acharam, qual é a sua análise. E conclusão, muito bem, vou apresentar a minha família aqui. Como eu poderia deixar de apresentar o Safe to Serve, a família, a live ao vivo? Muito bem, vamos começar agora mesmo. Amém, assistam. Pais estiveram hoje no Capitólio pedindo aos legisladores que aprovem um projeto de lei com o objetivo de proteger crianças online. Conforme relatado por Stone Miller, o projeto de lei está parado na Câmara. Aqui ele pediu ao presidente da Câmara, Mike Johnson, que aprovasse a Lei de Segurança Online para Crianças. Portanto, novas medidas de proteção foram implementadas na internet para crianças. Não podemos esperar mais. A hora é agora. Pais e filhos fizeram um apelo urgente aos legisladores do Congresso na terça-feira, pedindo-lhes que aprovem uma legislação abrangente de segurança na internet chamada Lei de Segurança Online para Crianças. O que as crianças veem é como o Velho Oeste. Simplesmente não há muita regulamentação, já se passaram mais de 25 anos. Assim, essas crianças estão sendo expostas às coisas às quais suas mentes jovens e ingênuas provavelmente nunca deveriam ser expostas. Antes de chegarmos à sessão de comentários, quero que todos observem alguns detalhes. Famílias, segundo a reportagem, crianças e pais estão pressionando o Congresso para implementar leis que controlem a internet e o conteúdo que as crianças acessam online. Eis a minha perspectiva sobre isso. Eu acredito que esses pais estão pedindo ao governo que intervenha e controle sua casa, controle seus filhos. Vamos deixar isso bem claro, certo?
Como se trata de crianças, e permitam-me esclarecer isso antes de mais nada, deixe-me começar dizendo o seguinte: existe alguma crise? Sim. Portanto, não vamos agir como se quiséssemos descartar isso, ignorar isso. Há motivos para preocupação com o que as crianças, e quando dizemos crianças menores de 18 anos, nos referimos às crianças que acessam na internet, o que assistem, o que navegam, o que monitoram, é claro. Portanto, não vamos descartar essa possibilidade. Dito isso, voltemos aqui. Essas pessoas têm menos de 18 anos, elas não são adultas. Posso lhe fazer uma pergunta? Onde eles moram? Onde vivem essas crianças? Eles moram sozinhos? Vamos lá, falem comigo. Eles moram em casa própria? Não, eles moram com os pais. Ok. Quem comprou o celular, o smartphone para eles? Quem comprou o iPad para eles? Quem comprou o computador e o deu para eles? Não seriam os pais? Já que foram os pais que compraram esses aparelhos e dispositivos tecnológicos para eles, quem deveria controlar quanto tempo Johnny e Mary passam na internet e o que eles veem no smartphone, iPad e computador? Não deveriam ser os pais? Agora, os pais querem que funcionários do governo venham treinar Johnny para se controlar. Essa é a minha perspectiva. Se minha conclusão estiver correta, isso é mais do que ridículo. Em outras palavras, os pais estão dizendo: o governo, através de Johnny, me obrigou a comprar o smartphone. Risível. Johnny me obrigou a comprar o iPad. Mary me obrigou a comprar o computador de verdade. E o governo não consegue controlar Mary e Johnny. Eles acessam o dispositivo quando querem. Não posso impedi-los. Porque o pequeno Johnny, menor de 18 anos, e a pequena Mary, menor de 15, são os responsáveis pela casa. Entendem o que eu quero dizer? O pequeno Johnny e Mary são os responsáveis pela casa. E o pequeno Johnny e Mary baixam coisas imorais em seus dispositivos. Joãozinho e Mariazinha, vou explicar tudo nos mínimos detalhes. O pequeno Johnny e a pequena Mary estão publicando na internet coisas que não são apropriadas para a idade deles. Coisas lentidianas. E bem, se fosse pelo governo, eu não conseguiria controlar meus filhos. Então, por favor, entre e assuma o controle da minha casa. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, vocês que estão na live comigo, acham que minha conclusão está correta? Vamos lá, falem comigo. Deixem-me rolar para baixo. Vocês acham que a conclusão está correta? Se for o caso, me avisem e marquem um horário para a exposição. Onde estão os pais? Se Johnny e Maria precisam ser protegidos, quem é a primeira barreira de proteção? O governo? Vamos lá. Quem não deveria ser responsável? Os pais, os tutores, os tios, as tias, os avós, e não o governo. Acordem. Portanto, embora pareça bom, é uma enganação. É draconiano. Agora, e se eles implementarem essa tal política? E, novamente, não estou descartando a possibilidade de haver motivos para preocupação. Não estou falando disso. É a visão geral. Os pais ou responsáveis devem administrar a casa. Não é de admirar que no último sábado eu tenha abordado Isaías 38, versículo 1. Põe a tua casa em ordem. Seus pais... Vocês, pais, coloquem suas casas em ordem. Voltem aqui por um minuto. Observem que temos a seguinte questão. E se essa lei for implementada nos Estados Unidos? Ok. Mary e Johnny podem ficar com meu celular? Mary e Johnny podem pegar meu iPad? Quando acessamos a internet, às vezes, ao nos cadastrarmos em um aplicativo para obter acesso à internet, eles podem pedir nosso nome. Sim, podem, especialmente quando o seu dispositivo é novo, certo? Você começa a configurá-lo. Você escolhe sua região, fuso horário, seu nome, sua idade, sua data de nascimento, etc, etc. Então, o que acontece se eu inserir minhas informações? Ok, e o pequeno Johnny e a pequena Maria pegam meu iPad, meu smartphone. Como é que o governo saberá que sou eu e que sou
o pequeno Johnny, como eles saberão? Meu ponto é que eles precisam ir além de simplesmente criar uma lei. Eles vão instalar câmeras inteligentes na minha casa agora? Vamos lá, falem comigo. De novo, será que a pequena Mary consegue pegar o celular, o smartphone, o iPad e o computador da mãe e acessar os mesmos sites, usar os mesmos aplicativos, fazer as mesmas coisas? Então meu ponto é que tudo se resume à mãe, ao pai e aos responsáveis que controlam o lar, e não ao governo. Faz sentido o que estou dizendo, pregador? Estou me fazendo entender aqui no estúdio? Estão me entendendo? Clipe 2. Esta é a senadora Marsha Blackburn. Ela é uma defensora incansável e a autora ou coautora desse projeto de lei. Escutem o que ela diz. Lei de segurança. Tenho curiosidade em saber se os vereditos recentes contra a Meta e outras grandes empresas de tecnologia ajudaram na sua campanha. Sim, de fato eles têm. Isso aumentou a conscientização e também acho que teve um impacto nas empresas de mídia social, porque elas viram que dois júris separados em dois estados diferentes, em dois casos distintos, chegaram basicamente ao mesmo veredicto. Existe uma indústria no espaço virtual que não possui padrões de segurança definidos por projeto para seus produtos. Não existe obrigação de cuidado e para todos os outros setores industriais existem normas de segurança. Portanto, se você estiver comprando um carro, um secador de cabelo ou um móvel, haverá normas de segurança que serão aplicadas a esses produtos. E isso não existe nos espaços virtuais. Eu não consigo acreditar no que acabei de ouvir. Este é um senador em exercício. Ela está falando de jovens rapazes, não vou ficar repetindo a mesma palavra, crianças, jovens desajeitados, jovens adolescentes menores de 18, menores de 16, alguns até menores de 13 anos, ok? Jovens, posso lhes fazer uma pergunta? E em seu monólogo, naquela conversa, naquela entrevista, ela usou analogias como comprar um carro. Um jovem rapaz pode dirigir um carro? Hã? Então agora eles querem que o governo governe jovens dirigindo um carro. Enquanto uma senadora em exercício argumenta para consolidar seu caso e ela não consegue usar paralelismos coerentes e ilustrar o ocorrido, então ela disse secador de cabelo, algo assim. Vamos substituir o ferro de passar pelo secador de cabelo. Então, se eu tiver um ferro de passar quente e dizer, Johnny, não toque no ferro quente. E Johnny foi por trás de mim, tocou no ferro quente e se queimou. Portanto, agora preciso entrar em contato com o governo? O governo, por favor, intervenha. Elabore alguma política para que João não toque no ferro quente. De quem é a responsabilidade de garantir que Johnny obedeça às minhas ordens amorosas, minhas ordens firmes e amorosas no lar? O governo ou eu, o pai? Deus não deu jurisdição ao governo sobre a minha casa. É a minha privacidade. Em que estamos pensando? Vamos lá, usem sua inteligência, nosso intelecto e falem um monte de bobagens. Vocês já ouviram falar, ou a propósito, vocês se lembram das palavras do então presidente Ronald Reagan, que disse que as 9 palavras mais aterrorizantes vindas do governo são: eu sou do governo e estou aqui para ajudar você. Pesquisem. Ele disse essas palavras. Clipe 2. Como eu disse a alguém ontem, quando você compra um automóvel, eles simplesmente dizem que o carro é seguro para dirigir, eles não te ensinam a dirigir o carro. Portanto, é importante notar que pais, professores, pregadores
Diretores e psicólogos infantis estão todos dizendo que é preciso impor limites. É preciso... Vocês viram, amigos? Isto é uma ladeira escorregadia. O governo agora se torna evidente. Isso é como uma ladeira escorregadia. Número 2, lembro-me de uma passagem bíblica em Isaías capítulo 3, versos 9 ao verso 13. Tratam-se de sinais do Antigo Testamento que ocorrem pouco antes de Jesus se levantar. E sabemos que quando Cristo se levanta, significa o fim do tempo de graça. Nesse trecho das Escrituras, se você ampliar o versículo 12, verá que diz: as mulheres governariam sobre eles, a igreja e assim por diante. Bem, não vou entrar nesse assunto agora, mas a primeira frase diz: as crianças serão seus opressores. Que declaração! Assim, pouco antes do fim, as crianças mandam nas casas. Agora, os pais estão delegando seu dever dado por Deus ao governo. Isso é tirania. Esse é o resultado final, ok? E quanto a Provérbios capítulo 22 e versículo 6, todos que estão na live comigo, venham família, o que diz esse texto? Instrua a criança no caminho em que deve andar, e quando ela ficar velha, não se desviará dele. Contextualmente, o sábio Salomão, sob inspiração, disse que o governo deve educar seus filhos. Não! Essa responsabilidade cabe aos pais. Sinais dos últimos dias. Crianças administram as casas. Vamos continuar aqui, amigos. O caso é evidente. As redes sociais provaram que não vão se autorregular. Vai caber ao Congresso estabelecer essa regulamentação. Uau, ok. Vou reproduzir a primeira parte desse vídeo. Escutem. Lei de segurança. Tenho curiosidade em saber se os vereditos recentes contra a Meta e outras grandes empresas de tecnologia ajudaram na sua campanha. Qual empresa foi mencionada pelo entrevistador ao entrevistado? Meta e outras empresas. Então eles querem que a Meta e outras empresas e as grandes empresas de tecnologia, além do Congresso, implementem essas leis para controlar sua casa, ok? Controlar sua casa. Antes de ir embora, sabe de uma coisa? Primeiro gostaria de ouvir seus comentários. Pessoal, vocês se lembram do que foi dito na mídia sobre Mark Zuckerberg? Sabe, o Facebook, Mark Zuckerberg, o Instagram, o Mark Zuckerberg. Como é que eles geram ou regem as suas casas, tendo os filhos a usar esses dispositivos inteligentes e aplicações online? Como eles controlam a própria casa? Vamos lá. Agora, se você se lembram do que Mark Zuckerberg disse, coloque nos comentários. Se você se lembra do que Mark Zuckerberg faz em casa, em sua casa, escrevam nos comentários. O que você vai fazer? Deixe-me dizer uma coisa. Então, qual é o próximo passo? Se as crianças não estão sendo espirituais, vejam isso. Se as crianças não forem espirituais, o próximo passo será os pais e o governo aprovarem uma lei para forçar meus filhos a serem espirituais? É isso que vem a seguir? Ok, vamos à sessão de comentários. Como Mark Zuckerberg se comporta em sua casa? Sim. Não até a Nordia está dizendo que não há dispositivos inteligentes para crianças ou que o tempo de uso é limitado. Mark Zuckerberg, esses CEOs de empresas de tecnologia, eles conhecem o perigo. Eles não esperam que o Congresso descarte nada. Eles tomam conta da sua casa. E os pais ficam dizendo, por favor, venha governo, cuide da minha casa, controle Joãozinho, controle Mariazinha. Bobagem completa. Voltem ao seu dever divino. Vejam só. Isso é do primeiro parágrafo da internet. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é conhecido por restringir o acesso dos filhos às suas plataformas.
uma prática compartilhada por vários outros executivos de grandes empresas de tecnologia que preferem limitar o tempo que seus filhos passam em frente às telas e nas redes sociais. E vocês podem ler o resto, ok? Prestem bem atenção, prestem atenção. Escutem. Tim diz: Oi, David. Um dos aspectos mais reveladores é que Mark Zuckerberg não permite que seus próprios filhos tenham esses dispositivos. O homem que essencialmente inventou as redes sociais sabe o que é melhor para nós. E eu também já vi isso, já estive no Vale do Silício e conversando com os executivos, percebi que os filhos deles não têm nada a ver com isso, porque sabem o quão perigoso é devido aos algoritmos e a forma como o engajamento é monetizado. Então, repito, o ponto que estou tentando enfatizar é simplesmente este: quem deve controlar a casa? E lembrem-se das duas instituições gêmeas que vieram do Jardim do Éden: família e o sábado. O casamento e o sábado. Então, se pela graça de Deus devemos defender a questão do sábado, devemos também defender a questão do casamento, do lar e da família. Onde estão os pais nessas casas? Onde eles estão? Onde estão as mães? Onde estão as mães? Essa deveria ser a aplicação de Provérbios 31. Nos últimos tempos, uma mulher virtuosa controla seu lar. A esposa virtuosa, a mãe virtuosa. Provérbios 31. Até as crianças, diz a Bíblia, se levantem e a chamam de bem-aventurada. Provérbios 31. A mãe controla o lar. Não, seja o governo. Sai daqui com essa bobagem. Observem atentamente aqui. E agora temos a Casa Branca promovendo a KOSA. Não vou ficar repetindo essas palavras, é a sigla KOSA. Vai regulamentar a segurança digital e a inteligência artificial das crianças. E esse projeto de lei está agora sendo debatido no plenário do Congresso. Eu quero ir a algum lugar aqui com o que é chamado de União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU. Esta organização defende os princípios da liberdade e dos direitos constitucionais dos Estados Unidos. Eles estão alardeando sempre que há políticas sendo discutidas no Congresso, debatidas ou votadas e aprovadas no Congresso. Eis o que dizem sobre KOSA. Dizem que é um projeto de lei alarmante que daria ao governo o poder de decidir qual conteúdo é perigoso para os jovens, permitindo, em última instância, a censura de conteúdo que ele não aprova. Isso viola a primeira emenda. Legisladores afirmam que a KOSA protegerá as crianças online, ok? Na realidade, isso ameaçará a privacidade dos jovens, limitará o acesso de menores a recursos vitais, como materiais sobre saúde mental ou apoio à identidade de gênero, e silenciará conversas online importantes para todas as idades. A primeira emenda garante a todos, incluindo crianças, o direito de acesso à informação livre de censura. KOSA contradiz isso completamente. Agora cabe ao Congresso proteger a liberdade de expressão online. Envie uma mensagem agora mesmo e incentive-os a não copatrocinar e a votar contra o projeto de lei KOSA. Agora, uma breve ressalva. Não tenho certeza de que eles querem dizer naquela área que sublinhei por apoio à identidade de gênero. Se eles entrarem no ramo das letras do alfabeto, eu vou protestar contra isso. Digamos que eles queiram dizer outra coisa, mas vocês entenderam a ideia. Isso viola nossos direitos constitucionais, a primeira emenda. Ficou claro esse ponto, meus amigos?
O que vocês acharam do que acabei de ler e do que vocês acabaram de ver? Com isso em mente, vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver onde isso vai dar. Segurança online, entre aspas. Leis de segurança online e exigências de verificação de idade não têm absolutamente nada a ver com a proteção de crianças. Não é possível impedir que jovens menores de 16 anos acessem um website sem verificar a idade de todos que o visitam. Escutem-me, não é possível verificar a idade de todos sem obrigá-los a provar quem são. Vejam isto. A segurança do canal é o queijo na ratoeira. Afinal, quem são os ratos? Quem são os ratos? Pare aí mesmo. Amados, o que vamos ler, ouvir e ver a seguir é um movimento para implementar o que se chama de identidade digital. Ok, meus amigos, observem com atenção. Leis vendidas sob o pretexto de, entre aspas, proteção infantil, constituem um cavalo de Troia para um sistema que exige que todo adulto verifique sua identidade antes de poder falar, ler ou postar online. A criança é meramente um escudo emocional. O adulto é o verdadeiro alvo, e uma vez que essa infraestrutura exista, o pretexto pode ser trocado à vontade. Em outras palavras, eles podem usar alguma outra razão plausível para justificar porque agora os adultos se tornaram o alvo. Os adultos agora precisam verificar quem são e como eles saberão a menos que você tenha que abrir mãos dos seus dados biométricos. Como? Aguentem firme, aguentem firme. Uma criança pode ter acesso a um smartphone, um iPad, certo? E enquanto a criança estiver configurando o iPad, insira um nome falso na hora de informar a data de nascimento. Coloque uma data errada para que a pessoa pareça ser adulta. Entendem o que eu quero dizer? Então, como eles saberão? Vamos lá, amigos. Como eles saberão disso mais tarde? Em seguida, para qualquer pessoa que possa acessar a internet através do seu smartphone, iPad ou seu computador, será solicitado que você coloque os olhos em frente à câmera, para que possamos identificá-lo por meio de uma foto. Agora vocês entendem o que quero dizer? E se você aparentar ser jovem, ou se essa foto não está no seu perfil, quem é você? Acesso proibido. Acesso proibido. É vigilância total. Faz sentido para vocês agora, amigos? Como eles saberão? Como eles saberão? Uma criança pode falsificar a idade e adulterar informações. Assistam agora. Quantos de vocês informam sua data de nascimento real? Ao configurar seu dispositivo inteligente, quantos de vocês fazem isso? Quantos colocaram sua data de nascimento real? Quantos? Estou fazendo apenas uma pergunta, é só isso que estou fazendo. Próximo, então, podemos prever para onde isso está indo. Vocês não poderão acessar esses dispositivos. Aqui está o meu ponto. Como está chegando o tempo em que teremos acesso e usaremos essas plataformas e dispositivos para uma evangelização agressiva e eficaz, o que devemos fazer agora? Amigos, não teremos que usar para evangelização enquanto podemos, porque mais tarde não teremos mais acesso a eles. Observem com atenção. Hoje é a palavra com P. Amanhã, redes sociais e conteúdo prejudicial, mas amanhã serão os aplicativos de mensagens e a internet banking online. Logo depois será a sua capacidade de acessar a internet. Cada etapa subsequente é protegida por uma identificação digital que vocês precisam manter em situação regular. Não é por acaso que a mesma agenda de segurança online está sendo implementada simultaneamente em todo o mundo ocidental
com cada governo nacional buscando um pretexto ligeiramente diferente para justificar o mesmo resultado. Uma identidade digital verificada separa você da internet aberta. Países diferentes, pretextos diferentes, mas a mesma infraestrutura. Eles não estão construindo um sistema para manter as crianças seguras. Eles estão construindo um sistema para controlar quem tem acesso e quem não tem acesso. E se você seguir as políticas do governo, terá acesso. Caso contrário, o acesso será negado. É para lá que estamos indo. Não seria esse o sistema da marca da besta? Descrito no capítulo 13 de Apocalipse, versículos 15 ao 17. Você não poderá comprar nem vender, exceto, a menos que aceite a marca da besta. Você pode comprar, você pode vender, simplesmente significa que você não tem acesso. Você não poderá comprar nem vender. Eles estão construindo a camada de identidade, em resumo, para uma internet baseada em permissões, criada por pessoas que você nunca elegeu, onde o próprio acesso à informação se torna desobediência condicional. O objetivo não é tornar a internet mais segura. O objetivo é tornar o acesso anônimo impossível. Queremos saber quem está acessando isso. Não apenas pelas informações que você insere para configurar seu dispositivo. Não. Queremos saber quem você é. Ver quem, o olho que tudo vê. E qual é a imagem no verso da sua nota de $1? O olho que tudo vê. Ok, volte aqui, pregador. E diz que uma pessoa que consegue ler, falar, organizar-se e agir anonimamente é difícil de controlar. Uma pessoa cuja atividade online mais íntima está vinculada a uma identidade digital patrocinada pelo Estado, não é? Assim que cada conta, pesquisa, publicação, pagamento, mensagem e visita ao website for vinculada a uma identidade verificada, a internet deixa de ser uma praça pública e se torna o que, amigos? Um recinto monitorado. Digam não à marca da besta. Vocês conseguem ver agora? Digam não à vigilância da besta. Última frase. Mas o portão só se fecha se as pessoas aceitarem, entre aspas, as leis de segurança online como elas são. Eu gosto disso, amigos. Eu gosto deste. O que é identidade? O documento de identidade serve para verificar quem você é. O documento de identidade não precisa de mais nada, só para verificar quem é quem. Mas vejam agora. Mas uma identidade digital, por outro lado, engloba tudo sobre você. Onde você faz compras, em quem vota, o que você diz nas redes sociais, etc. O que leva ao reconhecimento social. Ok, vejam só. Agora aqueles que estão na live comigo este momento. Qual nação os tiranos dizem ser o modelo? Vamos lá. Qual nação eles dizem ser o modelo? Enquanto você está em oração pensando e digitando, permitam-me continuar. Gostei dessa ilustração. Está escrito: como você gostaria que fosse embrulhado ou controlado? Como você gostaria que fosse embrulhado? Observem a caixa. O que tem na caixa? Você vê como poderíamos embrulhar isso? Assim, a população, as pessoas ingênuas, aceitarão isso. Como? Vamos apresentar algo que seja plausível. Vamos proteger os jovens e deixar que os ingênuos aceitem. Ok? Vocês se lembram de como Martinho Lutero, o reformador protestante, viralizou? Sim.
como ele utilizou a prensa estacionária. Hoje também temos o que se chama de imprensa digital. E o papado controlando os reis do velho mundo. O que aconteceu? Eles fizeram todo o possível para destruir a imprensa fixa, a fim de impedir o progresso da reforma protestante, a disseminação e distribuição da verdade presente para aquela geração, sim. E assim como foi, assim também será nos últimos dias. E é por isso que o objetivo do papado, dos comerciantes, dos líderes civis e dos governantes é controlar a imprensa, a mídia da besta, para silenciar seu protesto. Não deixem que a mídia da besta silencie o protesto. Adventistas do sétimo dia, essa é a nossa missão. Então minha pergunta é, você compartilhará hoje esta lição de pesquisa avançada do poder do meio-dia? Muito bem. Podem ler isso. Permitam-me continuar aqui, amigos. Antes das redes sociais existirem, Lutero era o jornalista. Vamos deixar isso para lá. Está bem aí, amigos, na face de vocês. É exatamente isso. Monitoramento da besta, mídia da besta. Por que eles estão se movendo tão rapidamente? A resposta simples é porque eles têm um prazo. E esse prazo é 2030. Como diz a Agenda 2030 da ONU, a Agenda Tirânica. E observem o item número 1, em vermelho, uma identidade digital. É exatamente isso. Não tem nada a ver com a proteção de filhos. Parem aí mesmo. Esqueci que minha negligência deveria ser denunciada. Queridos, hoje de manhã bem cedo fiz uma pesquisa para analisar as diversas maneiras pelas quais o governo dos Estados Unidos, por meio de suas políticas, falha com as crianças. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de políticas e falta delas que falham e prejudicam as crianças. Se o objetivo real fosse proteger os jovens, as crianças, e quanto às áreas em que vocês estão falhando como governo, e como fui negligente ao não mencionar isso no discurso de abertura, nem vou listá-las. Sim, pastor, é porque você não se lembra deles. Deixe-me em paz. Vamos continuar aqui. E agora temos o Fórum Econômico Mundial. E o que eles estão promovendo está bem ali na caixa vermelha. O mesmo dispositivo draconiano de identificação digital. Essa é a preocupação. E observem, amigos, a roda da Babilônia, a roda da escravidão, a roda da tirania, a roda da barbárie. Como vocês devem ter reparado, sem uma identidade digital, você não conseguirá acessar essas coisas. Observem às 6 horas no relógio da roda. Comércio eletrônico, ok? Procurem entre 7 horas e 8 horas. 7 e 8. Que as plataformas sociais não tem como você acessar essas coisas. Já começou. E qual é o prazo final? 2030. Ok? Está aí na tela. Você não deve nada. Esse é o prazo deles. E lembrem-se, até 2028, não 2030, 2028, todas as nações da União Europeia devem implementar essa política. Está bem ali, amigos. Aqueles 3 à esquerda circulando, ou melhor, dando voltas. Está bem ali. Essa é a missão. E por isso é que eles estão se movendo tão rapidamente. Vou fazer uma previsão agora mesmo. Não se surpreendam se eles colocarem alguns atores contratados para simular uma crise. Pais com seus filhos pequenos. E todos chorando. Oh, o céu está caindo. Olha o que aconteceu com meu filho. Olha só o que aconteceu. Ah, por causa da internet. Ah, por causa da tecnologia. Ah, por causa dos aplicativos. Olha só o que aconteceu. Eles cortaram o fio da vida. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Eles usaram
Atores contratados para simular uma crise, apenas para instaurar a tirania. Essa é a minha previsão. Deixe isso para lá. Aqui está o rei Charles. Meus ministros também darão prosseguimento à implementação da identidade digital, que modernizará a forma como os cidadãos interagem com os serviços públicos. Sim, é isso mesmo. Essa é a missão. E quão abrangente é, como vocês podem ver, a influência do rei Charles. Observem esses países. Isso vai acontecer em todo lugar, meus amigos. Em todos os lugares. Aliás, já existe um projeto de lei no Congresso para que isso aconteça. Congress.gov. Já está tudo confirmado. Está à espera de receber a vida. Agora está inativo. Sim, está em suporte de vida, mas muito em breve vão trazer o desfibrilador. Sim, e faça a respiração boca a boca para reanimá-lo. Já está aqui. E quem é o modelo? Que o tirano nos diga novamente quem é o modelo. Observem com atenção. Amados, parem aqui mesmo. Antes de ver este clipe, este vídeo, quero que vocês saibam de uma coisa. Vocês sabiam que na nação dos pandas da China, eles já começaram a fazer o que KOSA está tentando realizar na América? O que nos mostra que a nação dos pandas é de fato um modelo a ser seguido. Vou provar isso agora mesmo, assistam, mas deixem-me dizer o que o tirano disse. Eu respeito as conquistas da China, que são extraordinárias ao longo dos últimos 40 anos. Acho que é um modelo a ser seguido por muitos países. O modelo a seguir, vejam o que descobri na minha pesquisa. Sim, a China impõe restrições rigorosas em todo o país ao uso da internet e ao tempo de tela para crianças e adolescentes. Pare agora mesmo. Onde vivem essas crianças? Todos eles moram em um prédio administrado pelo governo? Vamos lá, falem comigo, família. Os que estão na live ao vivo comigo. Sem pais. Então, como o governo da nação panda restringe e limita o acesso dos filhos a smartphones e iPads, como? Na tela, pregador. Como? Você me diz como. Diz que, de acordo com o CAC, Conta de Acesso Comunitário, é obrigatório. Eles chamam isso de modo minerador, que jovens menores de 16 anos têm um limite padrão de uso total da internet, de 1 hora por dia. Para crianças menores de 8 anos, o tempo é de 40 minutos. O governo faz isso. Esse é o primeiro tópico. Se tiverem menos de 8 anos, 40 minutos por dia. Se houver 8 pessoas entre 16 e 1 hora por dia, como o governo consegue fazer isso? Próximo ponto. Você não pode acessar a internet às 22 horas, das 6 da manhã às 6 horas. Isso é a CNN. Pare aí mesmo. Ah, isso me veio à mente agora. Não sei se isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um breve testemunho. Lembro-me de quando eu era criança, na Jamaica. Quando o relógio marcava por volta das 23 horas, ou talvez à meia-noite, a TV desligava. E aquelas barras de cores apareciam na tela. Creio que eram 23 horas ou meia-noite. Barras de cores. Você não podia assistir a TV. Você não podia assistir a TV. Deixa eu ver se alguém se lembra disso. Alguém se lembra disso? Ok, Ellen disse sim, é verdade. Mais alguém se lembra disso? Claudine, é verdade. Lembro-me de que você não conseguia assistir a JBC. Essa é, vocês sabem, a Jamaica Broadcasting Corporation. Vocês não podiam assistir a TV, barras de cores. E sabe o que mais? Se você fosse uma criança, um adolescente, vá para a cama. Era isso que significava, ir para a cama. E a questão é, embora isso tenha sido bom, precisávamos mesmo que o governo dissesse que era hora de dormir? Hã? E você tinha que esperar até umas 5 ou 6 horas da manhã
Aí a TV voltava a funcionar. Você poderia perguntar, você poderia ligar e assistir a alguma coisa? Não, devemos seguir as leis bíblicas. Os pais precisam dizer, Joãozinho, vá para a cama, Mariazinha, vá para a cama. Você não precisa que o governo lhe diga isso. Se você confiar nisso, estará aceitando a escravidão. Faz sentido? Escravidão. Liberdade de consciência não existe mais. É por isso que isso é tão importante hoje. De volta à tela, pregador. E é claro, eles têm, quero dizer, vocês podem pausar o vídeo e ler isso, meus amigos. Observem os dois últimos limites de jogos. A Nação Panda diz apenas 3 horas por semana para jogos. 3 horas por semana, não por dia, semana. E temos homens adultos o dia todo jogando videogames. Homens adultos. O último parágrafo diz controle parental. Está bem ali, amigos. Sim, sim, está bem ali. Então, como eles saberiam que a CNN e a Voz da América, sites respeitáveis, a revista PC, Magazine, estão falando sobre essas coisas? E esse é o modelo, é para onde estamos indo, escravidão. Então não digam apenas sim, amém para COSA. KOSA, entendam para onde essas coisas estão caminhando. E é por isso que hoje estou soando o alarme. Quem diria agora, pastor, isso é um falso alarme? Se você ficou sentado aqui nos últimos 45 minutos dizendo que isso é um alarme falso, você está gritando lobo, você é um zombador, você é um escarnecedor, você é um cínico. Se você não se arrepender, estará perdido. Você será um escravo, certo? E eu me pergunto, será que eles vão derrubar o sistema? Será que vão derrubar o sistema para instaurar a tirania? Todos nós sabemos, mas ainda assim damos pouca atenção ao cenário assustador. Tem um ataque cibernético abrangente que paralisaria completamente o fornecimento de energia, o transporte, os serviços hospitalares, nossa sociedade como um todo. A crise da Covid-19 seria vista nesse aspecto como uma pequena perturbação em comparação a um grande cyberataque. Ataque cibernético. Essa é outra razão pela qual a mídia da besta não gosta desse tipo de conteúdo. Se eu estivesse aqui nesta plataforma como o palhaço bozo, a mídia da besta recomendaria este vídeo para o mundo inteiro. Se eu fosse o palhaço bozo, mas quando você está libertando as pessoas da tirania, e os tiranos não gostam disso. E é por isso que, pela graça de Deus, escolhi garantir que estarei ao vivo ao meio-dia. Vamos lá, amigos, ao meio-dia. Acessem a plataforma. Não vamos esperar que a besta dê um alarme, que dê um sinal. Ele já está ao vivo. Não, venham aqui para que possamos receber e transmitir antes que seja tarde demais, certo? Lembrem-se do que eu disse. Observem atentamente, amigos. Estaremos caminhando para uma era de escravidão digital, Catherine Fitz. E a realidade, à medida que o sistema financeiro se torna mais controlador e invasivo, é um pouco como se estivessem construindo um curral ao nosso redor. E as moedas digitais dos bancos centrais, os passaportes de vacina ou identidades digitais são como o último fechamento do portão. É isso, estamos aqui, exatamente como Cristo disse em Lucas 21. Estamos sendo cercados, nossas liberdades estão sendo ameaçadas, prestes a serem completamente anuladas. Catherine Fitz. Bem, eu acho muito difícil para pessoas que cresceram e desfrutaram da liberdade ocidental e da liberdade humana imaginarem literalmente que estamos entrando em um sistema onde nossas casas, nossos carros, nossas comunidades se tornarão campos de concentração digitais.